Bem-vindo de volta. Estamos recebendo o professor Jeffrey Sachs. Obrigado por participar do programa. É ótimo vê-lo novamente. Claro, adoro estar aqui com você, Glenn. Obrigado. Então vimos que Trump partiu por uma nova rodada de escalada, ao que parece. Primeiro ele atacou South Pars, depois os iranianos tiveram uma retaliação muito brutal, e depois disso ele lhes deu 48 horas para basicamente capitular, abrindo o Estreito de Hormuz. As 48 horas se passaram, e ele disse, bem, tivemos 2 bons dias de conversas construtivas, então vamos adiar o Armagedon agora. Não vamos realizar essa destruição das instalações de energia do Irã, e o Irã não vai retaliar. No entanto, os iranianos vieram a público e disseram, na verdade, nunca tivemos nenhuma conversa, nem direta, nem indireta. Como você interpreta isso? Trump está recuando ou está simplesmente esperando, preparando-se para a chegada de suas tropas terrestres à região? Como você entende essa situação? Não é fácil entender um presidente dos Estados Unidos que simplesmente mente de forma tão descarada que é desmascarado imediatamente. Não houve negociações, muito menos o que Trump descreveu como grande progresso e acordos abrangentes. Então, é claro, existem muitas teorias, e não acho que possamos nos fixar absolutamente em uma delas como decisiva. Uma teoria, que acredito realmente precisar ser levada a sério, é que Trump confabula, ou seja, ele vive num mundo delirante. Acredito que ele seja um homem mentalmente doente, e muitos psicólogos acreditam que ele sofre de demência frontotemporal, combinada com a patologia subjacente do narcisismo maligno. Ou seja, o cara é um megalomaníaco, o cara é um narcisista, o cara é um psicopata, e isso tem sido verdade por toda a sua vida. Mas além disso, ele está perdendo o controle. Ele sempre foi desagradável, mas agora está perdendo o controle. Certo, essa é a interpretação psicológica. Acho que não devemos deixá-la de lado porque Trump está extraordinariamente errático neste momento. As frases dele não são coerentes. Às vezes nem mesmo as palavras são coerentes. E embora isso seja frequentemente ignorado para se chegar às análises políticas ou táticas, acredito que precisa ser levado muito a sério. Na verdade, venho falando há muitos anos sobre o estado mental de Trump. Sua personalidade da tríade sombria é claramente psicopática, claramente narcisista. O que psicólogos me dizem há muitos anos é que as condições tenderiam a piorar. E análises recentes de vários psicólogos apontam evidências claras de maior impulsividade e falta de capacidade de fala, de maneiras que lembram a parfasia fonêmica, o que significa que a pessoa não termina as palavras corretamente. Então, acredito que isso é muito real. Depois há, você sabe, um segundo tipo de possibilidade puramente tática, que é Trump. Idiotamente, porque acho inegável que o homem simplesmente não é inteligente. Ele se colocou em uma sinuca de bico, com uma ameaça impulsiva de 48 horas que não conseguiu cumprir. Os mercados estavam despencando na Ásia, e Trump não suporta ver os mercados caindo nos Estados Unidos. Então ele teve que fazer alguma coisa. E essa teoria é, você sabe, que ele é tão estúpido que a melhor coisa que consegue inventar é uma mentira desmentida em questão de momentos. Isso também é plausível, que ele simplesmente está recuando de algo, porque não é muito esperto. Uma terceira possibilidade, a qual muitas pessoas aderem, e que não é mutuamente exclusiva, é que ele ou seus comparsas estejam manipulando os mercados antecipadamente. Os mercados estão oscilando. Eles fazem anúncios, sabendo que isso faria as bolsas subirem e os preços do petróleo caírem. Tudo o que você precisa é de um aviso prévio de 1 minuto sobre o que o presidente vai dizer. E vai lá, você pode ganhar milhões de dólares com as oportunidades mais fáceis possíveis. Há pessoas analisando negociações misteriosas no mercado 1 ou 2 minutos antes da abertura, e assim por diante. Eu não descarto isso de forma alguma, porque a corrupção descarada dessa administração é inacreditável. O que também é verdade, é claro,
é que Trump diz qualquer coisa, a qualquer momento. Mas o movimento mais profundo das tropas sugere que teremos algum tipo de invasão terrestre. Com milhares de fuzileiros navais indo em direção à região, dificilmente parece que estamos diante do grande avanço diplomático de que Trump está falando. E com o passar do tempo, desde esses anúncios de alguns dias atrás, os iranianos têm repetido: não, desculpe, não há negociações com os americanos, nem desse jeito, nem daquele, nem direta, nem indiretamente. Mas os fuzileiros continuam chegando. Em resumo, Glenn, acho que Trump está completamente sem plano algum. Não acho que exista uma estratégia militar clara. Acho que ele está agindo de forma desordenada. Acho que ele tem distúrbios psicológicos. E, portanto, se isso for pelo menos em parte uma confabulação, se ele realmente acredita que houve negociações, não me surpreenderia, embora seja difícil provar. Mas se deixarmos tudo isso de lado e fizermos uma pergunta diferente, não porque ele fez isso, mas o que vai acontecer, acho que estamos em um caminho de escalada. Obviamente, apesar do grande progresso de que Donald Trump falou, houve imediatamente bombardeios de Israel contra Teherã. Houve ataques de mísseis de retaliação do Irã contra Israel. Não houve o menor indício de qualquer pausa em nada. E sabemos que os fuzileiros navais estão a caminho. Portanto, este é um campo de batalha em escalada, extraordinariamente perigoso. Eu não dou qualquer credibilidade a negociações bilaterais. Tenho um pressentimento, talvez uma esperança vã de que isso não vá dar em nada. Mas tenho uma esperança que não se baseie em negociação, e sim em outro tipo de diplomacia, a saber que os presidentes Putin e Xi e o primeiro-ministro Modi, que representam uma grande parte do mundo e são países poderosos, digam claramente a Donald Trump, provavelmente em particular, você precisa parar com isso. Donald Trump, probably in private, you've got to stop this. This is completely out of control and unacceptable. Isso está completamente fora de controle e é inaceitável. Isso ainda não aconteceu de fato, mas acho que essa é, para mim, a única esperança que tenho de uma saída diplomática. Não se baseia em negociação. Baseia-se em alguém, ou 3 líderes de grande estatura, dizendo ao presidente dos Estados Unidos: esta é a realidade. Você pode falar o que quiser na sua Truth Social e em todo o resto, mas esta é a realidade. O mundo é uma força para forfugi, segundo contar-se. Isso é parar. Bem, eu concordo com a sua descrição de caráter de Donald Trump. É difícil discordar, mas o problema parece ser muito mais amplo. Ou seja, não se trata apenas de Trump. Vi o ex-chefe do MI6 dar uma entrevista em que ele afirmou que o Irã está em vantagem agora e parece que os Estados Unidos calcularam mal. Mas não é apenas esse erro de cálculo. Não são só os Estados Unidos. Nós também calculamos mal em relação à Rússia. Achávamos que a economia deles quebraria na primeira semana. Achávamos que seriam derrotados no campo de batalha. Achávamos que ficariam isolados internacionalmente. Calculamos mal em relação à China. Pensávamos que a capacidade deles de resistir a essa guerra econômica, a guerra tecnológica, fracassaria, que simplesmente cortá-los dos semicondutores faria com que sua economia, suas indústrias, desmoronassem. De onde isso vem, afinal? Será que estamos subestimando todos os nossos adversários hoje em dia? Será simplesmente porque não temos mais respeito por eles? Quero dizer, o mesmo vale para os iranianos. Eu já destaquei que o governo iraniano tem certo apoio popular. É poderoso. O mesmo acontece com a Rússia. Eu ressalto que eles consideram isso uma ameaça existencial. Eles são poderosos e vão reagir. Têm tanto as capacidades quanto a intenção de reagir. E mesmo assim, nós sempre subestimamos. Mas não, tem pis avaliar nossos oponentes de forma racional. Sim, isso é extremamente importante. Basicamente, a qualidade da governança nos Estados Unidos, até mesmo a governança para ir à guerra ou lançar um ataque, é extraordinariamente baixa.
chocantemente baixa. E isso é uma crise de competência básica. Claro, poderia ser ainda pior. Pode ser uma crise de demência. No governo anterior também tivemos pelo menos 2 anos de demência como parte da administração dos Estados Unidos. Então, pode ser que tenhamos basicamente tido 2 presidentes seguidos com demência. E isso não é de forma alguma impossível como parte da explicação. Mas há algo mais que é real e dramático. Estive em Pequim no início desta semana e nos últimos dias a China acabou de concluir suas 2 sessões das principais instâncias políticas e apresentou o 15º do Plano Quinquenal. Conversei com muitos líderes na China e com vários participantes do processo de planejamento. Tivemos uma discussão profunda sobre o 15º plano, que foi desenvolvido ao longo de 2 anos. Houve uma quantidade enorme de consultas, comitês de especialistas, centros de pesquisa em todo o país, importantes acadêmicos participando. É, na verdade, uma mobilização notável de inteligência e reflexão que se dedica a isso. Na semana passada, o primeiro-ministro Li Qiang apresentou o programa de trabalho do governo e revisou o programa de trabalho de 2025. É um documento de cerca de 50 páginas em inglês, o que eu li, e trazia uma discussão muito detalhada sobre o programa de trabalho. Agora, quando comparo isso com os Estados Unidos, é claro que não há plano algum. Não há um plano de 1 ano, nem de 1 mês, nem de 5 anos, nada. Depois tivemos o nosso discurso sobre o Estado da União. Then we had our State of the Union. That used to be an occasion that dates back 2 centuries. Isso costumava ser uma ocasião que remonta a 2 séculos atrás, quando o presidente enviava um relatório ao Congresso sobre o Estado da União. Isso costumava ser uma documentação substancial. O que é o Estado da União agora? É um espetáculo de zombarias. É um evento de TV pública. Neste ano, para Donald Trump fazer um discurso inflamado, para o time de hóquei do Zava se levantar, para alguém com uma medalha se levantar, para contar histórias, para repreender os democratas, no caso do discurso de Trump. Não houve discussão sobre um programa de trabalho. Não houve um Estado da nação, além de frases de efeito falsas. Isso foi o oposto de qualquer tipo de abordagem séria à governança. Então sinto isso em todos os aspectos. Claro, não estou no planejamento militar, ninguém me perguntou, mas estou observando as atividades econômicas do governo. É completamente aleatório, totalmente aleatório. Toda a guerra tarifária do ano passado que abalou a economia mundial foi puro improviso, com explicações malucas e ingênuas para o que foi feito. E do meu ponto de vista, desde o primeiro dia estava absolutamente fadada ao fracasso em alcançar qualquer um dos objetivos econômicos declarados, porque era tão primitiva em sua formulação, e na minha opinião, descaradamente ilegal desde o início, e obra de apenas 4 ou 5 pessoas. Isso não foi trabalho de uma burocracia com analistas treinados que tivessem elaborado uma justificativa. Havia uma análise, havia uma folha única do representante de comércio dos Estados Unidos que eu não teria aprovado nem para um estudante de comércio do primeiro ano. Foi um absurdo, e vejo isso repetidamente em qualquer esfera de questões de políticas públicas com as quais lido. Está bastante claro que o mesmo vale até para essas questões militares, porque ouvimos os vazamentos, ouvimos de Joe Kent, ouvimos vazamentos do Estado-Maior Conjunto, ouvimos vazamentos da CIA, que nada disso foi planejado, nada disso faz sentido. Explicando a Trump que a ideia de um ataque de decapitação, levando a uma mudança de regime, é muito improvável de ter sucesso. Temos histórias, verdadeiras ou não, quem sabe, mas histórias de que Netanyahu convenceu Trump disso em nível pessoal. O que temos é um colapso completo dos processos racionais e institucionalizados. Isso é verdade em todo o nosso governo. É incrível que qualquer coisa ainda funcione, de fato. Ninguém está fazendo um trabalho sério. Tudo é um jogo, tudo é uma frase de efeito,
tudo é um impulso. E parece que foi assim que esse bombardeio aconteceu. Eles iam bombardear e então Donald Trump escolheria o próximo líder supremo, como ele disse, e haveria rendição incondicional, e todos nós viveríamos felizes para sempre. E quando essa ilusão fracassou em poucos minutos, eles não tinham um plano seguinte. Então a improvisação do noite. Você não pensaria que é assim que as coisas são feitas. Mas também não pensaria que uma pessoa como Trump poderia realmente ser presidente dos Estados Unidos, muito menos o CEO de uma grande empresa. Quero dizer, é impressionante. Mas isso se tornou normal, Glenn. Sabe, o Trump diz essas coisas. E então todos os jornais, em vez de perguntarem, esse homem é louco? Ou como ele pôde dizer que houve negociações quando não houve nenhuma? Eles não dizem isso. Eles dizem, Donald Trump terá sucesso nas negociações. Como se isso fosse algo sério, em vez de um termo técnico, desculpe, show de merda, porque não há nenhuma seriedade nisso agora. É totalmente improvisado. Bem, a situação também não está muito boa do outro lado do Atlântico. Quero dizer, na Europa há tantos desses países. Eles têm, sabe, sistemas multipartidários, tantos partidos políticos, tanta mídia. Mas quando o assunto é guerra, seja contra os russos, o Irã, ou sabe, a forma como veem os chineses, todos dizem exatamente a mesma coisa. Eu frequentemente penso em Walter Lippmann, a quem é atribuída a frase de que, quando todos pensam da mesma forma, não é realmente pensando. Isso é preciso se perguntar, como isso significa que todos pensem mais? E é simplesmente muito estranho. Eu tento, sabe, se você argumenta que os chineses, os russos, os iranianos, eles têm preocupações e interesses de segurança razoáveis, e que são bastante poderosos, e que se você ameaçar sua existência, eles serão capazes de reagir. Então é como se dissessem, bom, isso é muito pró-Ayatollah, ou pró-China comunista, ou pró-Putin. E é aí que a discussão termina. Então parece que somos obrigados a apenas subestimar e minar. Não é um bom ambiente para o pensamento estratégico. É isso que estou dizendo. O que é tão estranho é que os políticos deveriam ser, pelo menos em teoria, incentivados ou movidos pela opinião pública. Assim conquistariam aprovação e votos. Isso também deixou de acontecer há alguns anos. Qualquer político europeu que tenha, digamos, 20% de aprovação é considerado extremamente popular hoje em dia. A maioria deles está basicamente perto de zero. Eles não fazem sentido para o público, nem sequer tentam fazer sentido para o público. Mas acho que isso provavelmente não é independente da loucura nos Estados Unidos. Tenho que acreditar que não se trata apenas de um surto contagioso de loucura, mas que, infelizmente, a subserviência europeia à loucura americana é o grande fator impulsionador. Em outras palavras, o que os líderes europeus até hoje basicamente não conseguiram fazer é falar com honestidade quando os Estados Unidos estão agindo de forma insana. E isso continua. O único que tem sido impressionante nesse sentido nesta guerra é Pedro Sánchez, da Espanha. Isso ficou muito claro. E, aliás, o presidente da Alemanha hoje, isso é ótimo, o presidente Walter Steinmeier, disse, esta é uma guerra terrível. Este é um enorme erro. Claro que a mídia alemã começou a atacar o próprio presidente. Como você ousa dizer isso? Mas, sendo presidente, ele pode dizer. Já os primeiros ministros, esses estão apavorados com os Estados Unidos. O que o Donald vai dizer? Temos medo do Donald. O Donald vai me prejudicar. What will Donald say? We're scared of Donald. Donald's going to hurt me. Donald's going to do something terrible to me. And this is Donald vai fazer algo terrível comigo. E então Rutte, que é uma caricatura de uma caricatura, diz que a OTAN precisa apoiar essa grande causa dos Estados Unidos da América. Deus, ele faz o Stoltenberg parecer um gênio. É simplesmente, honestamente, desculpe, é simplesmente inacreditável o que sai da boca do Rutte. Quão submisso alguém pode ser? Até que ponto pode rastejar no chão? E é isso que os europeus estão fazendo. E não funciona. Aliás, essa última crise vai ser apenas mais uma catástrofe para a economia europeia que está desmoronando.
Porque von der Leyen, Scholz, Macron e Rutte. Vamos lá, você só pode estar brincando comigo? Macron and Rutte? Come on, are you kidding? Bem, o primeiro-ministro belga fez um ponto semelhante. Sabe, ele também foi atacado porque disse que depois que esta guerra com os russos terminar, deveríamos normalizar as relações. Porque, bem, é isso que um acordo de paz significa. Você encerra o conflito e tem paz. E ele foi atacado por isso porque, veja, dizem que não pode haver normalização, mas então também não pode haver paz. Portanto, é uma era muito estranha para se viver, quando os belicistas reivindicam a superioridade moral e, de alguma forma, aqueles que pedem a normalização das relações e a paz são os que são condenados. Mas deixe-me perguntar, porém, sobre os iranianos. Porque quando os iranianos disseram que não houve conversas de forma alguma, eles também comentaram que o ministro das Relações Exteriores afirmou que não estão interessados em nenhum cessar-fogo. Eles querem um acordo político para que os americanos e israelenses não voltem daqui a 6 meses para fazer mais bombardeios e, você sabe, tentar a sorte novamente. Mas como você vê a possibilidade de isso chegar ao fim? Você vê um ponto de encontro comum em que as exigências dos iranianos possam se alinhar às dos americanos? Porque Trump acabou de divulgar suas exigências, que eram basicamente a capitulação completa do Irã. Quero dizer, era uma lista absurda. O que levanta a questão, é claro, de que talvez fosse apenas uma posição inicial, mas não parece haver muitos sobre o que conversar ali. But it doesn't seem like there's anything to talk about there. So, how do you... And the Iranians won't talk about that. E os iranianos não vão falar sobre isso. E não haverá discussões bilaterais, porque, aliás, eles sabem que o momento em que estão mais vulneráveis a serem literalmente assassinados é quando estão conversando com os americanos. Portanto, não haverá negociações sobre esses 15 pontos de rendição. Acho que a questão, e é uma questão muito, muito difícil de resolver, e a razão pela qual devemos esperar que a guerra continue com consequências muito graves, a menos que ocorra um quase milagre, é que o Irã está enfrentando uma ameaça existencial. Isso não é paranoia, é apenas ouvir literalmente as palavras do presidente dos Estados Unidos e do primeiro-ministro de Israel, que disseram, nós vamos derrubá-los e eu vou governar o seu país, diz o presidente dos Estados Unidos em seguida. Certo, não há nada mais básico do que isso. Rendição incondicional. Então o Irã está enfrentando uma ameaça existencial. O Irã tem observado como a Europa tem sido completamente patética, sem sequer defender o princípio mais básico da não agressão. E, portanto, o Irã tem uma questão real. O que estamos negociando? Se a luta parar por um dia e eles atacarem 2 semanas depois, um mês depois, isso significa que provavelmente isso vai, como a guerra na Ucrânia, se resumir mais às realidades do campo de batalha do que a qualquer outra coisa. E há uma questão fundamental. Quero dizer, há 3 maneiras de isso acabar. Uma é que os Estados Unidos destruam o Irã, é claro, com força, devastação grave, crimes de guerra, tudo de horrível, mas destruam o Irã. Uma segunda possibilidade é que não, isso realmente não pode ser feito. Quase nunca é feito por via aérea. Isso nunca foi feito em um país tão grande e populoso quanto o Irã. A Sérvia, que é um país pequeno e fraco em comparação com o Irã, foi bombardeada pela OTAN por 78 dias antes de finalmente capitular em 1999. Então ainda há um longo caminho pela frente nesse caso. E o argumento que muitas das pessoas com quem discutiu essa questão apresentaram, e acho que com bastante coerência, é que o Irã tem mais mísseis do que o outro lado tem defesas antimísseis. Esse talvez seja o ponto mais básico. O Irã pode explodir o Golfo e provavelmente pode destruir boa parte de Israel nesse meio tempo. Essa é, portanto, uma segunda possibilidade, que o Irã basicamente vença a guerra de mísseis e devaste o outro lado. A única outra solução que consigo ver é que as outras grandes potências se unam, falem claramente, tanto em público quanto em privado, e digam aos Estados Unidos que acabou.
Vá para casa. Você não pode fazer isso. Podemos reunir 180 países ao redor do mundo para serem honestos sobre isso, e você vai para casa e para. E os países do Golfo, como parte disso, dizem que essas instalações militares estão fechadas. Acabou. Não hospedamos mais instalações militares dos Estados Unidos. Elas não nos protegem. Na verdade, são a causa da própria guerra. Com isso, a luta poderia parar. Isso não resolveria todos os problemas, mas interromperia os combates. Essas bases ficariam inoperantes. Os Estados Unidos voltariam para casa e Israel não poderia lutar de forma alguma sem os Estados Unidos. E os únicos que acredito poderem tornar isso possível são a Índia, a China e a Rússia. Se estiverem unidos, acho que realmente poderiam conseguir fazer isso acontecer. Bem, eu esperava que todos esses países do Oriente ajudassem a facilitar um sistema multipolar, no qual os Estados Unidos estivessem integrados. De fato, eles têm uma posição de liderança. Mas em vez disso, a situação lamentável é que isso pode assumir uma forma muito anti-americana se continuar assim. Ninguém menos que Brzezinski, que na verdade escreveu o que muitas vezes chamamos de Bíblia do momento unipolar, fez esse ponto. Ele escreveu um livro, em 2012, no qual argumentava que à medida que o momento unipolar chega ao fim, temos uma escolha. Se um sistema multipolar está surgindo, podemos ou resistir, de modo que o sistema multipolar se forme contra nós, ou podemos ajudar a facilitá-lo e assim ter uma posição privilegiada dentro dele. Agora, os Estados Unidos fizeram essa escolha de forma clara. Ainda buscamos a hegemonia. É basicamente isso que estamos vendo. Mas eu não diria de maneira farsesca. É de forma completamente trágica, porque os Estados Unidos estão tentando ser o hegemon global em um mundo que já é multipolar e no qual os Estados Unidos já não conseguem nem planejar uma hora à frente. Então estão se debatendo para manter a hegemonia. Claro, foi sobre isso que Brzezinski escreveu cerca de 15 anos depois de O Grande Tabuleiro de Xadrez, onde ele expôs como os unipolares e bolaus conseguiam resistir à OTAN, ao avanço da OTAN e da Europa. E nunca se unirá à China, portanto cederá às exigências do Ocidente. E com essa guinada, Ucrânia e Rússia deixando de ser grandes potências, os Estados Unidos têm as chaves da Eurásia. Esse era o plano. Ele fracassou. Está fracassando novamente. Trump, ele não é um palhaço. É muito, muito, muito mais perigoso do que isso. Mas é absolutamente incapaz de ter uma ideia estratégica ou de alcançar sucesso. Então estamos assistindo à destruição, à escalada contínua, até que aquela parte não ocidental do mundo, que afinal a imensa maioria da humanidade, se levante e diga não, vocês não podem destruir o mundo inteiro. Nós não vamos deixar que façam isso. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. Sei que aí em Hong Kong já está tarde, então vou deixar você ir. E a propósito, só quero esclarecer minha última declaração. Quando digo não vamos deixar vocês fazerem isso, não quero dizer que eles vão entrar em guerra com os Estados Unidos, mas quero dizer que eles vão criar uma frente diplomática unida, que incluirá a grande maioria do mundo, porque a União Africana certamente se juntará a isso. Na verdade, o mundo árabe também vai se juntar. E a mensagem será, os Estados Unidos precisam parar com essa abordagem delirante. E Israel, pelo amor de Deus, 30 anos de guerra em todo o Oriente Médio, basta. Vivam dentro de suas próprias fronteiras e parem de incomodar o resto do mundo.